Boa noite a todos. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre uma passagem que Jesus, muitos devem lembrar, quando indagado pelas autoridades por César. Perguntaram: "Tu és rei?" Perguntaram a Jesus. E ele respondeu: "O meu reino não é deste mundo." E nessa resposta singela, mas de grande profundidade e de grande importância, Jesus quis nos ensinar muito, porque dentro desta máxima de Jesus, dizendo que o reino dele não era deste mundo, ele quis nos dizer que os verdadeiros valores, as verdadeiras riquezas, elas são outras, senão aquelas que nós vislumbramos na matéria. Muitas vezes nos deparamos com aquela máxima que diz que esta pessoa é abastada, ela não entrará no reino dos céus. Até tem aquela velha máxima que diz que é mais fácil um camelo passar por o buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Entretanto, esta passagem, esta colocação, ela se refere a uma corda que era feita de pelos de camelo, e era uma corda, era um cabo forte e grosso. Então, por isso é que era impossível que passasse por um buraco de uma agulha, né? A gente fica sempre pensando, poxa vida, passar um camelo por um buraquinho de uma agulha, né? Que coisa. Mas não era bem essa o sentido da época. E Jesus nunca condenou a riqueza. Jesus condenava a má utilização da riqueza, o orgulho, a avareza, o sobrepor a matéria à moral. Jesus, ele nos disse que deveríamos sim trabalhar, tanto que a lei do trabalho, o plantio livre, a colheita obrigatória, a causa e efeito, são leis divinas, intransponíveis, indissolúveis e que nos acompanham em todos os momentos da nossa vida. Então, se elaborarmos muito e tivermos a possibilidade de guardar, este guardar e deter um valor a mais, ele não é por si só um pecado, ele não é por si só um erro. O erro está em dar mais atenção para a matéria do que para aquilo que verdadeiramente é o verdadeiro tesouro. Este capítulo, ele se divide em alguns subitens. O primeiro nos fala da vida futura. E dentro deste subitem, existe uma pergunta, existe uma lição que nos é dada. Quando nós ouvimos os ensinamentos de Jesus e nos deparamos, nós prestamos atenção nos ensinamentos. Quando Jesus fala da justiça, quando Jesus nos diz, bem-aventurados os aflitos, Jesus quer ver a nossa aflição? Não. Dentro deste subitem, e de um segundo subitem, que nos fala da realeza de Jesus, e o próximo, que é o ponto de vista, nós temos as aflições, os desafios, que erroneamente chamamos de problemas, mas eles não são problemas, eles nos são presentes, porque nós estamos tendo a possibilidade de enfrentá-los.
E essa possibilidade, ela nos leva a um crescimento rumo aos planos angelicais. Na época de Jesus, aqueles que o cercavam, aqueles que habitavam este plano junto a eles, tinham a ideia que os anjos eram seres pré-determinados, que já nasciam anjos, e somente a eles era reservado o estágio angelical. Entretanto, Jesus, nos seus ensinamentos, a doutrina, mais tarde, que veio a nos clarear isso, nos dá a ideia de que a cada dia podemos galgar a nossa evolução rumo aos estágios, aos patamares angelicais. A felicidade plena que o estágio angelical nos leva, ela está ao nosso alcance. Claro, não é logo ali, é um pouco distante, mas está ao nosso alcance. E Jesus, que estava num patamar além, estava num patamar crístico, está num patamar crístico, ele veio a nós, veio junto a nós, para nos dar o exemplo de que nós podemos sim galgar no nosso cotidiano, passo a passo, degrau por degrau, para o nosso crescimento, e este crescimento está ligado à caridade, à humildade, como este capítulo nos fala. O reino de Jesus não é deste mundo. Quando ele diz não é deste mundo, nós pensamos, mas então, se nós estamos neste reino, estamos neste mundo, nós não pertencemos ao reino de Jesus? Sim, pertencemos. Mas o reino de Jesus, Jesus se reportava à verdadeira riqueza. Jesus se reportava àquilo que verdadeiramente tinha valia. Como diz o Evangelho, neste abençoado capítulo, numa abençoada passagem, uma maravilhosa passagem, ele nos diz, não vos lhe perguntarão, lhe perguntarão qual é o posto que ostentastes, qual é o mérito, qual é o cargo que ocupastes, mas sim quantas lágrimas secastes. Ou seja, o que verdadeiramente levamos de tesouro? Qual verdadeiramente é a riqueza que ostentamos e que podemos guardar e nunca mais nos separaremos dela? É aquelas obras que fazemos de coração, tendo a caridade, a humildade e, principalmente, o amor incondicional ao próximo como norte no nosso viver. Esta abençoada obra, chamada Evangelho segundo o Espiritismo, mas que eu e aqui na casa outros colegas também o chamam de Manual da Vida, nos ensina que o verdadeiro tesouro não está naquilo que podemos guardar no bolso, ou no banco, ou num cofre. Está naquilo que podemos guardar no nosso coração e no coração daqueles que nos acompanham. Querem ver momentos felizes, momentos em família, momentos inesquecíveis no nosso viver. A felicidade que trazemos a uma pessoa quando lhe aconselhamos, quando lhe damos um norte a seguir, ela está à beira de um desfiladeiro, de um abismo. E nós, através da caridade, através da humildade,
através da simplicidade, através deste amor que é emanado de nós, sem esperar um retorno, podendo ajudar esta pessoa. Faremos parte da vida dela, assim como ela da nossa, nesse entrelace de jornadas abençoado. Vocês estão vendo o verdadeiro tesouro? Qual é o verdadeiro reino que Jesus disse que era o reino dele? São as riquezas morais. Não que as riquezas materiais não sejam importantes. Jesus nunca condenou a riqueza material. O que Jesus condenou é a má aplicação da riqueza material e, principalmente, a sobreposição da riqueza material à verdadeira riqueza, que é a riqueza moral. E esta sobreposição não pode ocorrer nunca, jamais, pois estaremos invertendo a ordem dos fatores. A riqueza material é importante? Sim, é importante. Veja o frio que está lá fora. Se não tivermos um cobertor, se não tivermos um agasalho, se não tivermos um alimento, se não tivermos um teto para nos proteger, pereceremos. Entretanto, a detenção de todos esses bens materiais não sobrepõe a caridade, não sobrepõe ao estender a mão àqueles que precisam. Ao sair num domingo e ao entrar em um restaurante e ver alguém faminto, convidá-lo para entrar também no restaurante e se alimentar naquele momento. Isto é importante, mas o importante deste ato não é o quanto se pagou, o quanto ofereceu, é sim o ato de caridade, é o ato de bondade, é o ato de amor, é o ato de estar feliz pela felicidade alheia. É esta a verdadeira riqueza moral que Jesus nos ensinou. Neste capítulo, no finalzinho do capítulo, existe uma passagem de uma rainha da França. Esta rainha, depois de seu desencarne, se surpreende de que onde ela está não é levado em consideração os títulos ou a riqueza material que ela detinha. E ela se surpreende em determinadas situações que pessoas simples que conviviam com ela estavam em patamares espirituais superiores ao dela. Quando pensamos nisso, pensamos, então eu vou deixar tudo que tenho de lado e vou me ater somente à caridade, à humildade, vou fazer o bem, vou fazer... Não é isso que Jesus nos pediu. Quando Jesus disse, deixai, ou no termo utilizado naquele capítulo, odiai vosso pai, vossa mãe, vossos irmãos, Jesus não estava querendo nos dizer que devemos odiar. Quando Jesus nos diz para não darmos tanta importância à riqueza material, mas sim à riqueza moral, Jesus não está querendo dizer que não devemos trabalhar, que não devemos angariar bens materiais para a nossa sobrevivência dos nossos familiares e aqueles que de nós dependem. Ele está querendo nos dizer é que devemos dar mais importância para a moral do que para a matéria.
Quando Jesus nos fala que o seu reino não é deste mundo, ele não está querendo dizer que é um reino fora. Ele está querendo dizer que a verdadeira riqueza que forma este reino é uma riqueza moral e não uma riqueza material. Jesus, na sua infinita sabedoria, jamais iria repudiar ou discriminar aquele que trabalha, aquele que constrói, aquele que adquire, desde que tudo aquilo que ele agregou foi feito com amor, foi feito em respeito à riqueza material, considerando aqueles que estavam ao seu redor necessitados, estendendo a mão, construindo junto, fazendo ao próximo aquilo que gostaria que fizesse a ele. Parece difícil, parece impossível de fazermos, de colocarmos em prática na nossa vida os ensinamentos de Jesus. Mas é muito simples, pessoal. Devemos amar, devemos construir uma fraternidade conjunta. Não devemos querer subir um degrau fazendo com que o impulso para essa ascensão retire força de um irmão que está na mesma situação. Devemos dar a mão e subir juntos. Vamos nos unir no conhecimento que Jesus nos passou e no exemplo que ele nos deixou em seu viver. Vamos fazer deste mundo, um mundo melhor, mais próximo do reino que Jesus disse que não era deste mundo, mas que nos ensinou qual o verdadeiro tesouro. Lembrem sempre que Jesus, quando questionado qual era o verdadeiro tesouro, ele disse: o verdadeiro tesouro é aquele que conseguirás levar para junto do Pai. E o que levamos para junto do Pai? Como bem diz o Evangelho, neste capítulo, são as lágrimas que secamos, são os ombros que ofertamos, são os abraços sinceros que damos, são o norte que damos a um irmão que está desacorçoado no seu caminho, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Uma pessoa muito querida minha sempre usava um termo que eu acho muito propício. Sempre que vamos tentar ajudar uma pessoa, vamos iniciar o diálogo dizendo: muita calma nessa hora. A partir do momento que, através da calma, tu serena o ser da pessoa que vai receber o auxílio, tudo aquilo que se constrói através da caridade, através da luz, através da perseverança, através de todas as coisas construtivas que podemos passar para os nossos irmãos, estaremos sim alicerçando e construindo o verdadeiro reino do qual Jesus se referia. Que assim seja.